Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula de abertura da nossa nova turma regular. Depois de 3 anos e depois da conclusão de um projeto de 1008 horas de Yoga, Vedanta e Meditação, nós estamos começando um novo ciclo. E durante esse ciclo nós teremos segundas e sextas aulas de Yoga e Meditação e quartas-feiras aula de Vedanta. Muita gente já conhece o Yoga, mas poucas pessoas conhecem o Vedanta. Algumas pessoas estudam Vedanta e não têm Yoga na sua vida, não têm um estilo de vida adequado e apropriado para viver o conhecimento de Vedanta. Quem está escutando esses termos pela primeira vez, Vedanta tem o compromisso de mostrar para você, de maneira muito clara, aquilo que está mais próximo. E aquilo que está mais próximo é aquilo que a gente chama de eu. Ou seja, entender essa pessoa, entender o funcionamento dessa pessoa, entender as limitações dessa pessoa para que essas limitações possam ser superadas. E entendendo a pessoa, você vai entender o mundo, porque você é uma miniatura do mundo, é uma miniatura do universo. O seu funcionamento é muito parecido com o funcionamento de todo o universo. E entendendo a si mesmo, você consegue entender o que é o mundo, o que é a vida e estabelecer uma conexão harmoniosa com todo esse universo de nomes e formas. Portanto, o conhecimento de Vedanta, ele não é uma filosofia no sentido de uma ideia, ele é uma visão sobre si mesmo e uma visão sobre a vida original, que provavelmente você não vai encontrar em lugar nenhum. E não que Vedanta e Yoga é melhor, não é. Mas a visão que é passada é uma visão original, de uma tradição milenar que começou há muito tempo e que não tem um início. A gente não tem como dizer quando começou. Dentro da tradição, quando o homem está presente nessa terra, a tradição védica também está, como um manual para uma pessoa viver muito bem a sua vida. E perceba que a gente fala muito bem, porque essa tradição é uma tradição completa, que aborda o corpo, que aborda a mente, que aborda a espiritualidade, que aborda o Criador, que aborda os karmas, que aborda os valores, que aborda formas de aumentar a sua vitalidade, que aborda a comunicação, que aborda relacionamentos, que aborda medos, que aborda traumas, que aborda disciplinas, que aborda matemática, que aborda arquitetura, que aborda astrologia, que aborda medicina, e por aí vai. Então você vai ter que escolher o que você vai estudar, porque você não vai conseguir em uma vida se aprofundar em tudo que tem dentro dessa tradição. Se a gente estudasse uma vez por semana, nós poderíamos tranquilamente, eu não estou exagerando, estudar uns 20 anos e não repetir os textos. Se a gente estudar todo dia, a gente poderia estudar de 5 a 6 anos, que a gente não repetiria os textos e os ensinamentos que tem dentro dessa tradição. Só que esses ensinamentos não estão disponíveis no YouTube. Não estão. E nem nas redes sociais. Porque a essência dessa tradição está guardada dentro da própria tradição, que é transmitido de uma pessoa para outra oralmente, que tem uma vasta literatura escrita. Mas o processo de ensino, ele é feito de forma oral, não escrita, mas de forma oral. Portanto, sejam todos bem-vindos a essa nossa jornada de aprofundamento. Segundas e sextas, às 19h30, as aulas de Yoga e Meditação ao vivo. Quarta-feira, às 19h, as aulas de Vedanta ao vivo. As aulas ficarão gravadas por 7 dias, apenas 7 dias. Se você perdeu, por favor, não envie uma mensagem para mim pedindo para assistir a aula. Lida com a frustração
que você perdeu, porque são apenas 3 horas que a gente pede. 3 horas da sua semana para poder entrar na energia da turma, sair da superficialidade e vivenciar o yoga em profundidade. E o yoga engloba o Vedanta, a sua filosofia, o seu corpo de conhecimento, junto com a meditação, que simplesmente, por muitos, é a melhor das terapias, porque é completa em si mesmo. Pode ser usada para a saúde, pode ser usada de forma espiritual, pode ser usada para treinamento da mente, pode ser usada para oração, para contemplação, desde que você aprenda de forma sistemática e toda a meditação. Não somente uma meditação de marca. A meditação lá do mindfulness é um pequeno pedaço da meditação. Ou o relaxamento é um pequeno pedaço da meditação. Mas a proposta da meditação não é relaxamento. A proposta do yoga não é relaxamento. O efeito colateral, relaxamento. Para meditar, relaxamento. Mas saiba que não é o objetivo. E se não é o objetivo, o que é essa meditação? Isso é o que a gente vai descobrir ao longo dessas aulas, tá bom? Utilizem o site, as aulas ficarão todas postas no site ali, tudo de forma organizada, para que vocês tenham a maior facilidade. E a única coisa que se pede é que vocês pratiquem, assistam às aulas por esse período de pelo menos 30 dias e quem quiser continuar estudando na turma, continua estudando, tá bom? Então, é isso aí. Tem o vídeo de introdução no site, que vocês devem assistir, e tem um livro em PDF, que fala sobre a direção que a gente vai seguir e fala sobre uma prática chamada diálogo interno, que é muito importante. Muitas pessoas são terapeutas aqui, outras professores de yoga, psicólogos, e o diálogo interno é uma forma de você reconhecer suas emoções, reconhecer o que está acontecendo internamente. E muitas vezes é tão bom que substitui a meditação. E qualquer pessoa pode fazer. Mas não é porque substitui que você não deva meditar. Medite, medite e medite que um dia você vai precisar. Muito bom. Recados dados. Vamos apertar o nosso cinto aqui, se segurar na cadeira, porque às vezes dá uma chacoalhada aí. Eu preciso dar um aviso. Se você decidir continuar aqui com a gente, a sua mente não será mais a mesma. Eu falo isso, tem alguns alunos antigos aqui que não me deixam mentir. Quando você passar pelo processo, você vai escutar coisas, você vai refletir sobre coisas reais. E a sua mente não será mais a mesma. A mente não volta mais depois do processo bem feito. Então, o efeito colateral já foi passado. Por isso, se segura aí na sua cadeirinha e vamos juntos nos conectar com essa tradição milenar de ensinamento que não tem um início desde que os homens vieram. Esse ensinamento está aqui. Se alguém tiver que sair, não tem problema. Segue aí o baile, como se diz, e a gente vai seguir aqui. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om. O Namastê. Dentro desse programa, a gente vai inserir mais um mantra, tá? Que vai ser a nossa introdução. E esse mantra ele vai ser cantado antes das aulas de yoga e meditação. É um mantra sagrado, é uma oração
de dentro de uma Upanishad, de dentro da Kena Upanishad. E para a gente escutar esse mantra e cantar esse mantra, a gente não pode ser frouxo. Então, se a pessoa é frouxa, é de corpo mole, muito cuidado, porque esse é um mantra muito forte. E se você se conecta com esse mantra, você não pode ser uma pessoa molenga. Tem que entrar para fazer o processo e fazer bem feito, tá bom? Então vamos lá. Om apyayantu mamangani vak pranas chakshushrotamato bhalamindriyani cha sarvani sarvam brahma upanishadam maham brahma nirakuryam mama brahma nirakarot anirakaranamastu anirakaranam me astu tadatmani nirateya upanishadsu dharmaste mai santu te mai santu. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Um namastê, pessoal. Então, para a gente introduzir o nosso programa, a gente começou com um mantra, que é uma oração, e esse mantra ele mostra que essa não é uma tradição qualquer. Porque a primeira coisa que o mantra fala, a primeira coisa que a oração fala, é pedir um corpo forte, pernas fortes e braços fortes. Mas não mais ou menos, é como se fosse o aço, é assim que é dito. É como se a gente quisesse ter um corpo tão forte para aguentar o tirão da vida. Quando a gente sai dessa vida superficial e a gente começa a se aprofundar, e se aprofundar no yoga, se aprofundar num relacionamento, se aprofundar num trabalho, se aprofundar em qualquer coisa, necessariamente a gente vai passar por uma turbulência. E se nessa turbulência a gente não tiver com os pés bem firmes no chão, o processo emocional vem com força e derruba essa pessoa. Às vezes a pessoa fica doente, às vezes a pessoa engorda 30 quilos, alguns entram em depressão e outras pessoas se perdem no meio da jornada. Então, a primeira coisa que a gente reconhece para fazer uma jornada de autoconhecimento, para fazer uma boa jornada de vida, é pedir por saúde, é pedir por pernas fortes e braços fortes. Porque se a corda apertar, e ela vai apertar e aperta para todo mundo, a gente pelo menos precisa ter força de trabalho para tentar reverter a situação, para cumprir o nosso papel, para cumprir os nossos deveres diariamente. Porque se a nossa saúde está comprometida, provavelmente o restante da nossa vida vai ser prejudicado. Portanto, os antigos sábios, eles não negligenciavam essa saúde do corpo. E até mesmo as pessoas renunciantes, que aqui no Ocidente muitas vezes se pensa que é tipo como um padre, né? Ah, não cuida do corpo, às vezes é aquele padre mais gordinho. Os renunciantes dessa tradição não abrem mão do corpo. Eles passam uma vida fortalecendo o corpo, porque um corpo forte te possibilita uma mente forte. Então a nossa oração ao longo desse programa, primeira coisa é que nós possamos ter um corpo forte e uma mente forte. E uma mente com clareza para que a gente tenha objetividade e saiba o que a gente quer. Porque se a gente sabe o que a gente quer, a gente tem uma direção nessa vida. Agora, se a gente está perdido nas ilusões ou andando na sombra, realmente ter uma direção nessa vida é muito difícil. Portanto, quando existe uma transição entre uma pessoa que sai daquele mundo de aparências, que sai dessa escuridão, e essa pessoa decide andar na luz, vai ter uma turbulência. E o que vai nos segurar é um corpo forte e uma mente forte, porque nesse momento não é fácil para ninguém. E por isso a tradição de ensinamento, uma corrente que a gente cria, uma conexão que a gente cria de pessoas que já andaram um bocado nessa vida, de pessoas que já tiveram muitas experiências, de mestres e sábios
que estão aí para nos mostrar o caminho, que estão aí para nos inspirar a fazer a nossa própria jornada, que é única. Não adianta querer se comparar com outras pessoas. Você é uma pessoa única nesse universo. E, portanto, você tem uma vida única nesse universo, com as suas dificuldades e com as suas virtudes. E dessa forma, o nosso primeiro passo, para quem não gosta de oração, não, eu não me conecto com oração. Ei, escuta a oração. Apyayantuma mangani vak pranas chakshushurotamatrô. Que a gente possa ter a elevação dessa vitalidade, a elevação desse prana. Que os nossos ouvidos escutem aquilo que é bom. Porque está cheio de lixo na internet, que parece ser uma sabedoria, mas é só uma informação. As pessoas estão consumindo informação da internet e estão ficando mais arrogantes, mais prepotentes, mais dependentes e mais inseguras. Só que elas não mostram isso, porque elas andam na escuridão. E na escuridão tudo é perfeito. No mundo de aparência está todo mundo bem. O relacionamento está um lixo, a saúde está um lixo, a vida financeira está um lixo. Mas no mundo das aparências, como é que você está? Estou muito bem, estou muito bem. Não, estou muito bem. Ei, acorda. Chega um momento que a gente precisa fazer essa transição, porque não dá mais para viver assim. Só que é difícil tomar essa decisão porque a gente olha para o mundo e o mundo está nos mostrando algo diferente daquilo que a gente sente. Porque a nossa vida não é perfeita. O método de vencer as nossas dificuldades não é simples, fácil e rápido. Nem tudo que a gente aprendeu está errado. Não está errado. Tem algumas coisas que são ruins, mas não tudo está errado. E aí, como é que a gente faz com esse bombardeio de coisas? Portanto, em alguns momentos a vida te abre uma porta, porque no seu coração tem um desejo que é sincero. E no meio dessa multidão de informações, dessa multidão de especialistas, dessa multidão de pessoas prepotentes, arrogantes, divididas, inseguras, você encontra uma luz. E você encontra algo que fala sobre você mesmo, que você não tem um defeito, que a vida não tem um defeito, que você tem uma beleza que é só sua. E que se você decide sair da escuridão e andar na luz, você vai brilhar. Só que para você brilhar e reconhecer a sua beleza, você vai precisar largar um tanto de ignorância que tem na sua mente. Ignorância a respeito do que é a vida. Ignorância a respeito do seu funcionamento. Porque todos nós temos as nossas ignorâncias. Um médico, ele é muito bom na área da medicina. Tem médicos que são muito fracassados nos relacionamentos. Assim como um professor de yoga querer ser um psicólogo de uma pessoa, muitos vão ser fracassados nisso aí. Porque uma coisa é o yoga, apesar de se conectar com a psicologia. Outra coisa é a psicologia, apesar de se conectar com o yoga. Portanto, esse não é um estudo que vai passar a mão na cabeça de todo mundo e dizer que o mundo é maravilhoso e vamos fazer namastê para todo mundo e está tudo bem. Não. Não está tudo bem, tem coisas que não estão certas. Tem uma parte da nossa visão que está equivocada a respeito da vida. Porque se não tivesse, a gente vivia em harmonia. Porque se não tivesse, a gente fazia ações diariamente que trariam tranquilidade para a nossa mente. Mas não é o que as pessoas fazem. As pessoas estão destruindo a sua própria mente. É só contar o número de farmácias. Conte o número de farmácias. E aí você veja se é verdade ou não. O número de farmácias só cresce. O número de psicólogos, de médicos e tudo mais só crescem. E muitos não dão conta de atender a quantidade de pessoas que estão perdidas nesse mundo. Atrás das aparências, atrás de uma perfeição, escondendo as suas vulnerabilidades e ao mesmo tempo se afastando de si mesmo. Mas olha que incoerência. As pessoas estão buscando um trabalho no fundo para se verem. Estão buscando um relacionamento para se verem. Estão buscando experiências para se verem. E uma mente o tempo todo distraída, o que ela faz? Ela se afasta. Ela se afasta. E quando uma pessoa acha que a paz chegou, está tudo em paz, o mundo muda e o jogo muda tudo de novo. E essa pessoa sobe e desce, engorda e emagrece, fica triste, chora, fica feliz, eufórica. Até quando você vai decidir viver a sua vida dessa maneira? E é porque você já está incomodado.
incomodada com isso, é que essa porta está se abrindo nesse momento. Para que você possa se conectar com uma tradição que tem como foco a realidade. E que muitas vezes vai te amparar. Porque a gente escuta certas coisas que mexem com a nossa estrutura. Porque mexe com a nossa visão de mundo. A nossa visão de nós mesmos. Só que quando a gente balança, vai estar lá a tradição para te amparar. Em outros momentos você precisa cair. Você precisa cair porque você precisa sentir o resultado das tuas ações, o resultado de tudo que tu fez até então. Ninguém vai escapar dessa turbulência em qualquer coisa que você queira se aprofundar. Seja um relacionamento, seja o trabalho, seja buscar muito conforto numa vida, não importa o que você queira. Essa turbulência é natural para qualquer pessoa que se aprofunda em alguma coisa. Portanto, a nossa oração é a seguinte: que possamos ter braços fortes e mãos fortes para continuar trabalhando, para continuar fazendo o nosso papel do jeito que dá. Às vezes não sai do jeito que a gente queria, mas alguma coisa a gente pode fazer. Que a nossa mente tenha uma qualificação, uma tranquilidade, um certo nível de atenção, um autotreinamento. Porque se você perder a sua mente, você vai perder tudo na sua vida. Porque o que nos constitui como um indivíduo, a nossa identidade está na nossa mente. A nossa essência está além da mente. Mas a nossa identidade está construída na mente. Portanto, a mente te liberta, a mente te aprisiona. A mente te liberta, a mente te aprisiona. E por isso essa não é uma disciplina de faculdade, que você vai aprender como português, matemática, geometria, e não é. Essa disciplina não está disponível numa faculdade. Essa é a disciplina de um estilo de vida de yoga, que ensina uma pessoa a gerenciar a si mesmo, que deveria ser o mínimo que uma pessoa deveria aprender em uma vida. Gerenciar a si mesmo, para que não cause dano às outras pessoas, para que tenha uma fala regulada, para que tenha uma mente muito bem conduzida, para que tenha um corpo forte, para aguentar o tirão da vida. Que possamos escutar aquilo que é bom, não aquilo que alimenta o nosso ego. Ó, pessoa poderosa, você é tão boa, venha se juntar com nós e se torne melhor. Ei, não é esse o nosso papel. A gente não está aqui para ficar levantando ninguém, para ficar motivando alguém, não. Seus objetivos, aquilo que você quer é a sua motivação. Só que se você não sabe o que você quer, como é que você vai ter motivação? Todo mundo tem o poder de determinar algo. Só que você não determina algo porque muitas vezes você não sabe o que você quer. E portanto esse início dessa jornada começa com a nossa intenção, mas depois vai jogar luz no objetivo mais elevado da vida humana. O que todas as pessoas querem, que no fundo é a mesma coisa. Você quer estar em paz, você quer se livrar de qualquer tipo de sofrimento, você quer eliminar a autocondenação, o vitimismo, porque você não quer, no fundo, se colocar numa posição de vítima esperando que vai vir um salvador, porque você não precisa de um salvador. Você tem pernas fortes, braços fortes, uma mente qualificada, e um tanto você já tem, porque senão você não ia estar aqui. Você ia fazer as aulas de 15 minutos de yoga do YouTube em cima da cama, como acordar com yoga feliz e vamos fazer. Ou você ia fazer uma aula com uma pessoa toda sensual, olha, venha pra cá, faça isso e faça aquilo. Mas essa não foi a sua escolha. Você buscou não o atalho, não os seus sentidos tentando te convencer de alguma coisa. Você está aqui pela verdade, você está aqui pelo conhecimento. E, portanto, essa é a nossa ligação. É pelo conhecimento, é pela verdade. E esse é o coração do yoga. É essa busca pela verdade. E o que é verdade nesse mundo? Com os seus sentidos você não vai conseguir ver. Porque você olha para o céu e você diz, o céu é azul. O céu não é azul. Você olha para uma parede, parede sólida. A parede não é sólida. Você olha para uma pessoa e diz, essa pessoa é boa. No outro dia a pessoa vai lá e faz uma atrocidade. Você diz, não, essa pessoa não é boa. Portanto, tudo está se modificando, se transformando. E se você se agarrar em tudo que se modifica para ter uma segurança, você não terá segurança. Se você depende de uma pessoa passando a mão na sua cabeça e dizendo como você é bom, você nunca vai ter uma autoestima.
Porque da mesma forma que uma pessoa fala que você é bom, essa mesma pessoa amanhã vai dizer que você é ruim quando você não faz o que ela quer que você faça. Portanto, a pessoa te dá um título, mas depois te puxa o tapete. E a gente precisa sair da ingenuidade e entrar num mundo de realidade que envolve relacionamentos, que envolve os nossos desejos, que envolve o nosso esforço. E tudo isso é explicado passo a passo. Que a nossa fala possa se conectar com aquilo também que é bom, com aquilo que é significativo. Porque quantas pessoas perdem tempo com o lixo das redes sociais? Escutando o lixo das redes sociais como se aquilo fosse verdade. Fazendo fofoca da vida dos outros, se engrandecendo em cima do mérito de outras pessoas. Entende? Cadê a originalidade de cada um? Cadê? As pessoas estão perdidas. No fundo, elas querem se ver, estão se distanciando cada vez mais de si, com a desculpa de que eu preciso de muito dinheiro, de que eu preciso de um relacionamento assim, de que eu preciso disso, de que eu preciso daquilo, quando no fundo, você precisa de muito pouco para estar bem. Você precisa de muito pouco. Então as pessoas não estão reclamando por falta de dinheiro. As pessoas estão correndo do seu processo de amadurecimento. Por que ficar em casa na quarentena é ruim com a sua família? Por quê? Por que é ruim? Então, a maioria das pessoas não está pipocando internamente por causa da falta de alguma coisa, mas sim tem medo de passar pelo seu processo de amadurecimento. Só que não tem jeito. Porque uma coisa que é muito firme nessa vida é o aprendizado. Perceba que tudo que você não aprende se repete. A pessoa vai lá, tem 5 relacionamentos e continua com os mesmos problemas. Não vai solucionar, porque se fizer a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Se tiver a mesma visão, a mesma atitude, vai ter o mesmo resultado. Então, a nossa visão precisa mudar. A gente precisa entender a vida. E para entender a vida, a gente precisa entender a nós mesmos, porque a gente é uma miniatura desse universo. Esse universo funciona muito parecido com como esse corpo funciona. Essa mente funciona muito parecido com que esse universo funciona. Portanto, se você quer conhecer a vida, conheça a si mesmo. Se você conhece a si mesmo e conhece a vida, você pode estabelecer uma harmonia entre esses dois que parecem ser separados, mas é um único universo, do qual você faz parte, do qual eu faço parte, do qual tem um funcionamento que é universal. Um psicólogo vem lá do Japão. Ele não precisa nem falar português. Se alguém traduzir para ele, um psicólogo pode tratar um brasileiro. E ele não precisa nem falar a língua, porque a mente tem um padrão de funcionamento que é universal, não é pessoal. O corpo tem um padrão de funcionamento que é universal e não é pessoal. Você nem sabe como você faz a sua digestão. Porque se você disser que é você que faz a sua digestão, eu preciso dizer para você, você está mentindo. Porque o que você faz para a digestão acontecer? Você não faz nada, você só bota a comida para dentro da boca, mastiga e vai. Nem é você que decide quando que você vai no banheiro. Não é você que decide. Ah, eu não acredito nisso, então faz assim. Você para o vídeo agora, você senta lá no banheiro e você faz o que tem que fazer. Não vai acontecer. Sinta raiva de mim agora. Nem me conhece, eu estou pedindo para você, sinta muita raiva de mim. Vou dar um tempo aí, tomar o meu chá aqui, você sinta raiva de mim agora. Conseguiu? Não, não conseguiu porque é um padrão universal, você nunca vai conseguir. Entenda isso. O nosso funcionamento, ele não é pessoal, ele é universal, com coisas que são particulares nossas, é verdade. Mas tudo dentro de um todo. E, portanto, se você quer entender esse todo, você precisa entender esse indivíduo. E é isso que esse processo vai fazer. Ele vai jogar luz no funcionamento desse indivíduo. E o que é um indivíduo? É um corpo, é uma energia, são órgãos do sentido, são órgãos de ação, é uma mente consciente, é uma mente inconsciente e aquilo que é a base, que é aquilo que está além, que é o que é chamado de natureza, que é o que é chamado de consciência, que a gente vai ver ao longo desse processo. Muito bom que a gente não negligencie
o nosso processo. E isso é uma frase muito importante. Porque ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer o seu papel. Por mais que a sua mãe te ajude, o seu pai te ajude, a sua esposa, o seu marido, namorado ou namorado, ninguém pode fazer o seu papel. Então, não negligencie o seu trabalho físico, não negligencie o seu trabalho mental, não negligencie o seu trabalho espiritual, porque se você não fizer, não espere que outra pessoa vai fazer, porque as pessoas estão pensando nelas, da mesma forma que você está pensando em você, e você só está aqui porque você quer alguma coisa, e está tudo certo, é porque você quer alguma coisa que você está aqui. Portanto, seguindo na nossa oração, que você não negligencie o seu papel e que você diariamente faça aquilo que tem que fazer. E se a gente não negligencia o nosso papel, então vamos além da nossa individualidade, que o Criador não negligencie o papel dele com a gente. Porque por mais que você queira alguma coisa, se a porta da vida não estiver aberta para você, não tem o que você fazer que não vai acontecer. Por mais que você escute num curso simples, fácil e rápido do método exclusivo de algum lugar do mundo que você pode, e realmente as pessoas podem, tem momentos de vida que a porta não está aberta e não tem o que você fazer, você vai precisar esperar. E é nesse momento que você adquire uma virtude muito importante, que é a paciência, porque a paciência é necessária, porque o mundo funciona independente dos seus desejos. O mundo funciona independente dos seus desejos. E aí a gente pode fazer a reflexão. Se não sou eu que faço a minha digestão, porque de verdade a digestão não sou eu que faço. Eu boto a comida para dentro da boca, acontece alguma coisa no estômago que os livros lá de ciências vão falar e é o que eu sei. E o restante é meio que automático. Como que a sua mente funciona? Me explica aí para mim rapidamente. Eu não sei, eu só penso. Tá, mas como é que você constrói uma identidade? Como é que você tem uma memória? Como é que a sua mente se conecta com o seu sentido, com a visão? Como é que você faz para saber que tem alguém atrás desse celular falando? Como é que você faz para associar as palavras? Você não sabe como que você faz, você só sabe que faz, que nem um carro. Você entra dentro do carro, aperta o acelerador, freia, é o que você sabe. O restante é o mecanismo interno do carro. Portanto, uma ignorância gigante é achar que esse universo é burro. E não é burro porque tem inteligência em todo lugar. Mas ao mesmo tempo as pessoas procuram em todo lugar e não encontram. Mas está em todo lugar. Existe uma programação, dia e noite. Dia e noite. E você não precisa fazer nada. E vai acontecer. Você bota a comida para dentro do seu corpo, o seu processo de digestão vai fazer, vai separar aquilo que é nutritivo e vai jogar fora aquilo que não serve mais. Portanto, se não é você quem faz, quem é quem faz? Porque não é você. Nem você não sabe nem como a sua mente funciona, você mal e mal opera, gerencia sua própria mente. Então, quem é que faz esse processo? A esse nós chamamos de Criador ou Senhor, chamado de Ishvara. É o Senhor, porque ele está além das religiões. Se você tem uma religião, que bom, mas Ishvara, ele está além de qualquer religião. E por isso que é o Senhor, é aquele que tudo governa, é o Criador. E cada um vai se conectar com o Criador de alguma forma. Isso é outra coisa que você precisa saber. Quando você for se aprofundar em um processo, vai chegar um momento que a pressão vai ser tão grande, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa. E nesse momento, você vai buscar essa conexão. E para você fazer esse processo de yoga, esse processo de autoconhecimento, você vai precisar desenvolver devoção. Longe de uma fé cega. Fé cega é ignorância, mas de um entendimento que esse mundo não é burro. Esse mundo funciona em cima de leis. Leis ordenadas. Toda a lei dos homens está dentro de uma lei maior. Toda a lei do homem está dentro de uma lei maior. Eu não entendo como é que esse mecanismo de digestão funciona. Eu mal sei
Como que essa mente funciona? Eu só sei que eu tenho muitos pensamentos. Pessoa com a mente muito agitada, esses pensamentos, pensamento, é memória, é isso, é aquilo. É só o que a pessoa sabe. Porque como funciona de verdade, a pessoa não sabe. E o funcionamento, ele extrapola qualquer tipo de lógica. Portanto, essa conexão com o Criador, seja com o nome que você quiser dar, ela precisa acontecer, porque você vai precisar de um amparo. E assim é na vida. Quando a gente sai do menino, quando a gente sai da menina, quando a gente assume a responsabilidade por aquilo que a gente quer, a gente está dando permissão para Ishvara, para o Criador, o processo começou. Aqui, o processo ainda não começou, porque para o processo começar, dentro do seu coração, você precisa assumir uma posição de aluno. Enquanto tiver uma arrogância, uma prepotência, enquanto tiver uma comparação, será que esse professor sabe? Será que aquele outro professor sabe? O coração não está preparado. O ego, ele está queimando, tentando achar uma forma de condenar outra pessoa. Porque está falando de algo que você não domina, porque está falando de uma disciplina, por mais que você seja PhD, que você não sabe. E é porque você não sabe e porque você está aqui. Só que agora, não negligencie o seu processo, porque esse é o seu papel e cabe a você ou não refletir sobre o que está sendo dito para ver se o que está sendo dito é verdade para você. E se isso for verdade para você, você está no lugar certo, porque é isso que você anseia. No fundo, ninguém quer ficar preso aos papéis, ninguém quer ficar preso à fama. A pessoa quer as facilidades que a fama dá, as pessoas querem as facilidades que o dinheiro dá, mas a pessoa não quer ser dependente. A pessoa não quer ser uma pessoa imatura que por vezes só tem dinheiro, só tem isso. Porque falta caráter, falta dignidade, falta força de vontade, falta sabedoria. Porque esse processo não é assim, junta 2 livros, monta um curso, faz uma promessa para uma pessoa que o processo vai acontecer. Esse processo não é assim. Esse processo demanda de uma permissão da sua parte para acontecer. E a permissão é você se colocar na posição de um aluno. Você abrir os seus ouvidos para escutar aquilo que é bom para você. Você permitir que esse processo de ensinamento ocorra de maneira ininterrupta, como vem acontecendo, queira você sim ou não, porque vai continuar com você sim ou não. Agora, esse é um momento muito importante, porque essa porta, ela não está aberta a todo momento. Os professores não estão aí em árvore, caindo, para quando a pessoa quiser, ela vai lá e se conecta com o professor. Quer saber de uma coisa? Agora eu não quero, sabe? Quando eu quiser, eu vou lá procurar. Ei, yoga não é que nem na fruteira, que a pessoa chega ali, eu quero mais barato, eu quero melhor, eu quero... Ei, essa atitude nem vem, sabe? Vai na fruteira, vê se você encontra a banana que você quer, porque isso aqui não é banana. Ninguém está vendendo banana aqui. A nossa relação não é uma relação por dinheiro. A nossa relação é uma relação por conhecimento. E a nossa ligação é por verdade. Acima de tudo, por verdade, por buscar a realidade. Portanto, sai desse nível de aparência, desse yoga sensualizado. Em cima de uma cama, não se ensina meditação jamais em cima de uma cama. E se alguém que é professor, e tem muitos professores que escutam e vão escutar, faça isso. Quer continuar fazendo? Continua. Só que dentro de uma tradição de ensinamento, isso é uma coisa que rebaixa a pessoa, porque a cama foi feita para dormir. O yoga não é uma coisa sensual para trazer seguidores, para trazer pessoas para te admirarem. Esse não é o papel do professor, ser admirado, ser bajulado. Portanto, se você tem essa intenção, fique para você, porque eu não preciso de bajulação, eu não preciso de nada. Agora, se você quer se conectar com essa tradição, faça o seu papel. É só você escutar, pegar 3 horas da sua semana. Só isso, 3 horas da sua semana. Aí a pessoa vai dizer, é muito difícil. A professora Glória Arieira, que não está aqui, a gente vai trocar de estúdio, né? Está num estúdio improvisado.
A professora Glória Arieira viajou de navio 3 meses, a primeira mulher do Ocidente a fazer um curso aprofundado de Vedanta. E você vem dizer que é difícil apertar um botão no conforto da sua casa, gratuitamente fazer um programa? Ei, olha para essas pessoas. Tirumalai Krishnamacharya, por 7 anos, aprendeu yoga numa caverna. É o pai do yoga moderno, também é um dos nossos mestres da nossa linhagem. 7 anos numa caverna. E a pessoa aperta um botão e faz na sua própria casa e está achando ruim. Tem algo que está errado aí, os valores estão invertidos. Swami Shivananda. As pessoas acham assim, não tem nada para fazer, sabe? Tô sem nada para fazer, a minha vida tá meio uma droga mesmo. Eu vou para essa espiritualidade aí para ver o que... Swami Shivananda, médico, escreveu mais de 300 livros. Dentro dessa tradição tem ministros, engenheiros, químicos, enfim, muitas pessoas, pais de família, mães de família, grandes personalidades que têm um intelecto altamente desenvolvido. Portanto, essas pessoas não são pessoas medianas, são pessoas altamente qualificadas. E é a essas pessoas que a gente pede as bênçãos para que esse processo possa ocorrer. Porque se você não controla a sua digestão, o que você acha que você controla? O que você acha que você está no controle aí? Se nem a digestão você não controla. Imagina o universo, imagina a ordem, o momento que as coisas vão acontecer. Portanto, a gente pede as bênçãos dos antigos mestres e a gente começa com uma oração. Que esse corpo seja forte como o aço, porque nessa tradição a gente não negligencia o corpo e a mente. Porque a turbulência vai vir se você quiser se aprofundar em qualquer coisa, na sua profissão, no yoga, num relacionamento, o processo emocional vai vir. E sem a força, a pessoa pode adoecer ou se perder no processo. Que você não negligencie, que você faça o que tiver ao seu alcance de fazer, porque ninguém vai fazer por você. É você que deve fazer o seu papel. Que esse Criador, que está na forma desse mundo, que a gente vai entender com profundidade, criando esse nosso relacionamento com Ishvara, o Senhor, aquele que tudo governa, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma pedra, pode ser um Ganesha como esse aqui, pode ser a figura do seu pai, dos seus avós, que é um instrumento do seu crescimento. Que Ishvara não nos negligencie também, porque se eu também tenho que fazer o meu papel, Ishvara também tem que fazer o papel dele comigo e deve me ajudar, pelo menos me abrir as portas. Então, essa não é uma oração de uma tradição comum. Essa não é uma oração de uma pessoa molenga assistindo a aula assim, vou comer meu bife aqui, estou comendo meu bife, tomando minha Coca-Cola, não é essa atitude. Essa atitude você não vai aprender nada. A atitude é coluna ereta, você resolve tudo o que você tem que resolver antes, você senta para assistir a aula, você respira umas 2, 3 vezes e você escuta. Ninguém está dizendo aqui que tudo é verdade o que está sendo dito, mas você escuta, você vai fazer uma reflexão e você vai trazer para a sua vida aquilo que é importante. E se você pegar uma palavra por aula, ao final de 1 ano você vai aprender muita coisa. Porque não adianta você pegar, quero assistir 20 aulas, 30 aulas, fazer 50 práticas de 15 minutos do YouTube e você não traz para a sua vida o conhecimento. Esse é um problema muito grande dos professores. Querem fazer uma formação de 3 meses, 10 meses, não fazem o seu papel emocional, né? Não vencem um tanto a si mesmos, a pessoa não tem base, não tem direção. Como é que você vai conduzir uma pessoa para um lugar que você não conhece? Como é que você vai levar uma pessoa para um estado de tranquilidade e força interior se isso não está lapidado dentro de você? Portanto, seja num psicólogo, um terapeuta de qualquer terapia, seja qualquer pessoa, antes de qualquer coisa, de ensinar alguma coisa, você precisa ser um bom aluno. E você não precisa querer estudar comigo. Não precisa, você pode estudar com outro professor. Agora saiba de uma coisa. A essência do yoga, Vedanta e meditação não está fora da tradição. Não está nos livros e nem numa faculdade acadêmica. Não está. Essa é uma tradição que é formatada de uma forma que a pessoa tem que ter um pingo de humildade e reconhecer que esse assunto, essa pessoa não
domina. E, portanto, se você não domina essa disciplina de yoga, esse gerenciamento da mente, se você não tem essa visão desse universo, desse Criador, dessa conexão, se você tem uma semente interna dentro de você que se autocondena, que se carrega um tanto de vitimismo, que vive se comparando e sofrendo prazer e dor, você não domina essa disciplina. E se você não domina essa disciplina e você está com o coração aberto, o processo vai acontecer. Tanto que nos textos tradicionais é o seguinte: o método infalível para você aprender isso que está sendo ensinado é a conexão com o professor. Se você estabelecer a conexão com o professor, nos textos o professor já te chama assim, ó sábio, porque é questão de tempo do processo acontecer. É questão de tempo, porque a fonte você encontrou. E pensa bem, você é uma pessoa no meio de bilhões de pessoas. A internet tem tanta coisa superficial e inútil. E você abriu uma porta. E dentro dessa porta, a nossa proposta é expor a verdade. A nossa proposta é sair de um mundo de aparências do tá tudo bem, um mundo que é obscuro, porque as pessoas fingem uma perfeição que não existe e no fundo é um poço de sofrimento. Só que lá na internet posta o jantar que pedalou em 10 vezes no cartão, posta a foto, tá todo mundo emburrado, mas aí para tirar a foto e postar na rede social todo mundo sorri. Posta o casamento que acabou, mas para as pessoas, para os amigos, tá todo mundo de mão dada, expondo uma coisa que não existe. Portanto, chega dessa vida. Se chega dessa vida de aparência, está na hora de você sair da escuridão e andar na luz. Só que quando você começar a andar na luz, você vai começar a se ver. E no fundo é o que você quer. Porque você quer se ver através de um trabalho. Você quer se ver através de um grupo espiritual. Você quer se ver através de uma conexão com uma tradição. Você quer se ver através de um relacionamento. E o que a gente vai fazer agora é, continua fazendo o que você está fazendo. Só que tira um tempo da sua preciosa agenda, ocupada agenda, para começar a olhar para você mesmo. E dá um tempo do seu trabalho. Continua trabalhando, continua contribuindo para a sociedade. Mas dá um tempo. E tira 3 horas semanais. E quando você pensar, eu não sei se eu vou comendo bife e tomando Coca-Cola, eu não sei se eu vou, sabe? Lembra da professora Glória Arieira? 3 meses num navio barqueiro, a primeira mulher ocidental a fazer um curso. Lembra do Tirumalai Krishnamacharya? 7 anos aprendendo yoga numa caverna. Lembra do Swami Shivananda? Se pensa que essas pessoas altamente intelectuais, que têm, digamos assim, um local assim elevado na sociedade, negligenciam o seu processo. Médico que escreveu 300 livros. É o guru da nossa linhagem, Swami Shivananda, já faleceu. Mas ele é o, digamos assim, um dos primeiros a transmitir essa linhagem. Então essas pessoas são altamente qualificadas. O professor Jonas Mazetti, que é um grande mestre, que está difundindo a tradição do Vedanta, aqui no Brasil, Vedanta e os mantras, né, que tinha uma empresa sem funcionários e que foi fazer o seu processo 3, 4 anos na Índia para vir para cá. Só a pessoa que não fez o seu processo vive iludida achando que é bom ficar longe de casa, achando que é bom ficar na Índia. Deixa eu contar uma coisa para você, que está de sangue doce, está chegando agora. Nos programas sérios, as pessoas brigam pelo ventilador. Nos programas sérios, por vezes, não pode comer muitas comidas estimulantes. Se você vai no mercado pegar uma água, você vê as pessoas apavoradas, pegando chocolate, botando escondido dentro das mochilas e levando para dentro do ambiente de estudo. Em muitos lugares, as pessoas não têm o mínimo de decência. E isso é um choque, porque todo mundo acha que a pessoa que chegou aqui é altamente espiritualizada. Mas tem uma frase que é a seguinte:
Aquilo que te trouxe até aqui não é aquilo que vai te levar até lá. É importante você ter uma formação acadêmica, é importante você ter um relacionamento, é importante você ter um trabalho, é importante você ter um dinheiro para ter uma segurança, para fazer esse estudo sem pressão. Tudo é importante, mas não é isso que determina se você vai chegar no final ou não. Não é isso que vai determinar. Portanto, essa vai ser a nossa oração que vai acontecer em todas as aulas de yoga. Que tenhamos a nossa mente qualificada, que nós possamos buscar valores para a nossa vida e que possamos nos lapidar em cima de valores, que possamos desenvolver esse autotreinamento para que a gente tenha força física, para que a gente tenha uma mente tranquila. E tranquilidade não é preguiça, letargia. Longe disso. Tranquilidade não é preguiça e letargia. Sem tranquilidade você não vai ter nada na sua vida. Porque sempre que você se aquietar, sempre que você der uma parada sem tranquilidade, você vai ficar desconfortável. Então você vai fazer as pazes com você mesmo. Você aprendeu a falar e provavelmente muitos de vocês falam sem parar. Vocês aprenderam a se movimentar. Vocês aprenderam a fazer tanta coisa. Agora vocês vão aprender a aquietar o corpo. Agora vocês vão aprender a aquietar a respiração. Agora vocês vão aprender a aquietar a mente. E se vocês aprendem de forma sistemática, não é difícil. A maioria das pessoas não consegue entender, passar pelo seu processo de autoconhecimento, porque são pistoleiros espirituais. A pessoa pega o livro do budismo e um livro de yoga. Aí a pessoa soma 1 mais 1 e acha que o resultado vai ser a visão do processo. E não vai acontecer assim. O yoga, a Vedanta, a meditação é um sistema completo. E é suficiente para transmitir a visão completa para você. E não só a visão, te possibilitar a vivência do ensinamento. Porque se você não vive aquilo que você conhece, é apenas uma ideia. É apenas uma informação, é algo subjetivo, não é seu. E está cheio de gente, dono do método único, exclusivo, mas que não vive aquilo que ensina, que não faz aquilo que fala. E no fundo são pessoas divididas, inseguras. Aí o inseguro ele precisa ser prepotente. Ele precisa diminuir os outros, fazer videozinho de reação, de react, para diminuir as outras pessoas, sabe por quê? Ele é tão pequeno, ou ela é tão pequena, que ela precisa rebaixar uma pessoa para que tenha outras pessoas batendo palma. Esse não é a nossa proposta, porque você não precisa de um salvador. Você não precisa de uma pessoa passando a mão na sua cabeça. Chega, desvincula desse processo da mamãezinha e do papaizinho que precisa estar vindo passando a mão na sua cabeça. Você não precisa disso. Você precisa fazer o seu papel. Você precisa escutar o ensinamento, fazer a reflexão, tornar esse corpo forte como aço para aguentar a turbulência do processo emocional que vem de qualquer aprofundamento. De um aprofundamento num relacionamento. Quem acha que o relacionamento das pessoas mais jovens, que maravilha, nós vamos casar e agora a vida vai se resolver e vai estar tudo bom. Tem pessoas que na primeira noite que moram juntos se separam. Na primeira noite. Porque a vida não é um mar de rosas. O yoga não tem a proposta de namastê, namastê, como tá bom hoje, né? Olha esse sol. Sente os raios do sol, fecha os olhos. Tá vendo as borboletas? Ei, essa não é a realidade. Você pode fazer isso, vai te relaxar. Mas essa não é a realidade. Esse não é o propósito da meditação. Esse não é o propósito do yoga. O propósito do yoga não é relaxamento. O propósito do yoga é o próprio yoga, que vem dessa palavra união. Mas você não está se unindo com algo novo, porque não existe uma separação. Existe uma ignorância que encobre a sua visão da realidade. E por isso você se autocondena. Por isso você se vê como uma pessoa pequena e carente. Como falta coisa na sua vida. Você já viu isso? Como falta coisa? Falta dinheiro, falta o homem perfeito, a mulher perfeita, o trabalho perfeito. Ei, acorda! Até quando vai viver assim? Isso é a vida na escuridão.
Isso é a vida obscura, que a pessoa está lá nas sombras tentando fantasiar que está tudo bem. Está na hora da gente reconhecer isso. Está na hora da gente jogar luz nessa escuridão e encontrar a nossa beleza. Porque o mundo não tem defeitos. Você também não tem defeito. Então a sua vida não tem nenhum defeito. Tem dificuldades naturais que todas as vidas têm. E se não fossem as suas dificuldades, não haveriam as possibilidades do seu aprendizado. As experiências se repetem de novo, de novo, de novo. Mas quando você tira aquele aprendizado, você dissolve o seu karma. Seja o karma na família, seja o karma financeiro, seja o karma de uma pessoa desrespeitosa. Porque tem pessoas que têm esse karma, a pessoa em si, ela se desrespeita tanto que ela se acha no direito de desrespeitar as outras pessoas. Mas saiba que aqui não vem. Porque a gente tem uma tesoura enorme que a gente poda e corta as unhas. Porque a nossa relação não é uma relação de bajulação, de professor querido, de salvador da pátria. Porque você não precisa de um salvador. Meu papel não é salvar ninguém. Meu papel é honrar com a sabedoria desses mestres, fazer o meu namaskaram todo dia. Porque esse conhecimento ele muda a mente de uma pessoa. Esse conhecimento empodera uma pessoa sem precisar de um grupo querendo desqualificar outras pessoas. Você não precisa de um grupo. Mas aqui você tem um grupo. Aqui você não será condenado ou julgado, porque você faz o que você quer da sua vida. Se você quer fazer esse programa e não fazer nenhuma aula, faça. Faça o que você quer fazer da sua vida. Agora só não vem me mandar mensagem, ai, porque eu estou muito ansioso, porque minha mente está assim, porque eu não vou resolver o seu problema. Porque eu não sou o salvador de ninguém. O meu papel é transmitir esse conhecimento da maneira mais honesta possível com você. Eu não estou inventando nada. Eu não sou uma pessoa especial, cheia de poderes, só porque eu canto mantra. Eu não sou. Eu sou um bom aluno que me conectei com a tradição, que pude ver a profundidade desse conhecimento, que me interessei por trazer isso para a minha vida, que paguei o preço para trazer isso para a minha vida e que ao natural, hoje eu transmito. A vida permitiu que esse processo ocorresse. E você abriu uma porta em bilhões, porque existem bilhões de pessoas nas redes sociais, com a mente perdida, iludidos, prepotentes, divididos, com base numa ignorância, cheio de informação, mas com base numa ignorância, porque o tempo está passando. O mundo está se modificando e está se dissolvendo. E ninguém vai levar nada desse mundo. Ou você aprende de uma vez a viver bem nesse mundo, a conseguir estar confortável com você mesmo, ou a pressão só vai aumentar. E não tem dinheiro que vai salvar você, porque você vai se distrair um bocado. Só que vai chegar uma hora que você vai deitar a sua cabeça no travesseiro. Vai chegar uma hora que você vai encarar uma outra pessoa. Vai chegar uma hora que você vai olhar para o seu passado. Vai chegar uma hora que você vai colher os frutos do que você está fazendo agora. Muitas coisas boas e positivas, mas algumas coisas sem uma devida reflexão. Então, saber o que a gente quer, buscar essa força para correr atrás daquilo que a gente quer é muito importante. Dentro de uma tradição de ensinamento que protege as pessoas, que está com os mestres vivos, não aqui, mas no outro estúdio, vocês vão ver, presentes junto com a gente, de maneira ininterrupta, de geração para geração, transmitindo um conhecimento milenar, que não está nos livros e nem numa academia, mas que é uma disciplina da qual você não domina, porque se você dominasse, você não precisaria estar aqui. E se você não domina, para você aprender esse processo, somente você se colocando na posição de aluno. Ninguém vai dizer para você, faça isso, faça aquele outro. Não. Você é adulto, você é adulta, você faz se quiser. Esse é o processo. Agora, se você quer entrar na energia, você vai se aprofundar ao longo desse processo. E se quiser continuar com a gente, vai se aprofundar ainda mais nessa tradição.
Então, essa é a introdução. Eu vou cantar o mantra que a gente vai cantar nas aulas de yoga, tá? Esse vai ser um dos mantras iniciais. O mantra que foi cantado no início da aula, a gente saúda a tradição de mestres, né? Desde o Criador, ao Swami Shivananda, ao professor Jonas Massetti e a todos os professores. Não quero esquecer do meu primeiro professor, o professor René Ozonato, que teve uma importância muito grande na minha vida. Então, a gente saúda a todos esses mestres, porque a gente está conectado. Portanto, para todo mundo que quer fazer parte disso, uma atitude de respeito. Não é assistindo aula, comendo um bife e tomando Coca-Cola. Não é sentando na frente do yoga de qualquer jeito. Não é. Respeite essas pessoas que dedicaram a sua vida a uma tradição séria, a ajudar outras pessoas. Quando você for fazer a aula, você senta com a coluna ereta, de preferência com um banho tomado, e você se conecta, porque é assim, a começar pelo básico, a nossa atitude perante esse conhecimento. Porque se a sua atitude for adequada, o mais difícil você está fazendo agora, que é estabelecer a conexão com o professor. Vai lá e procura um mestre em Kung Fu. Mestre! Não o cara que leu 2 livros e fez um canal de dicas de Kung Fu e está ensinando dicas de Kung Fu e que tem um curso online gratuito. Não é essa pessoa. Vai procurar. Vai ver quantos você vai encontrar. Mestre em letras. Mestre de física. Uma pessoa que enxerga a física no mundo. Quantas pessoas você acha que tem? Pouquíssimas. Então, se você encontrou alguma, você abriu a porta. E quando é oportunidade, é um toque. Não é 2. Quando é uma batida só, toque. É uma oportunidade. Você abriu a porta, você está enxergando o que tem por detrás da porta. Agora você vai escolher se você vai seguir ou se você não vai seguir. Vou cantar o mantra inicial que a gente cantou para finalizar aqui a nossa aula. Om apyayantu mamangani Vak pranas chakshushrotamato Balamindriyani chasarvani Sarvam brahmaupanishadam Maham brahma nirakuryam Mama brahma nirakarot Anirakaranamastu anirakaranam me astu Tadatmani nirateya upanishadsu Dharmaste mai santu Te mai santu Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om Namastê. Começou forte as nossas aulas, com uma energia boa. Só uma dúvida, tá? Shanti, Shanti, Shanti é paz, tá? A gente canta 3 vezes. Uma paz para remover os nossos obstáculos físicos e mentais, obstáculos individuais. Outro Shanti para remover os obstáculos do mundo, porque pode acontecer questões que não estão na nossa mão. E outros obstáculos para remover obstáculos espirituais, obstáculos de ignorância. Porque tem algumas coisas que simplesmente são espirituais, estão além desse mundo material. Então a gente canta 3 vezes o mantra Shanti, né? Om Shanti, 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 justamente para pedir que se removam os obstáculos individuais, obstáculos espirituais, divinos, como que você quiser falar, e os obstáculos do mundo. Bom, as nossas aulas vão ocorrer segundas e sextas, yoga e meditação às 19h e quarta-feira as aulas de Vedanta às 19 horas. Esses horários são aulas ao vivo, tá bom? E ficam gravados por uma semana. Se você não fizer em uma semana, não envie mensagem pedindo para fazer depois. Perdeu, tá bom? Somente 3 horas, é só o que está sendo pedido, somente 3 horas, tá? Nós vamos fazer satsangas comigo e com a Cris é minha namorada, quase minha esposa, né? A gente tem juntos uma família, eu tenho meu filho Lucas, uma hora talvez vocês conheçam, ela tem a Isa, o Henrique, e assim a gente, junto com os alunos mais antigos, nós também estamos
levando esse ensinamento para vocês aqui. Então, os alunos antigos possibilitam que esse processo possa acontecer. Eu e a Cris, a gente toca o Instituto, a gente faz esse processo ocorrer e a gente vai ter momentos que a gente vai fazer satsangas, que vocês vão poder se apresentar, a gente vai trocar sobre experiências de vida, a gente pode pegar um tópico específico, pode fazer algum ritual védico, como uma puja, enfim, tá? Então, dentro desses satsangas, a gente vai poder trocar e se vocês tiverem dificuldades, tá? A gente vai conversando nos satsangas, tá bom? Assim é aberto para todo mundo, ninguém precisa mandar assim nada escondido. Se alguém tiver uma dúvida, pode fazer essa pergunta na frente de todo mundo. Assim, o exercício você vai se colocando na frente de todo mundo. Última coisa, quando fizer a aula, abra o vídeo, tá? Faça com o vídeo aberto. Então, esses são as recomendações. Então, namastê, um forte abraço e a gente se vê em breve, se você não fugir, tá bom? Tchau!